meu amigo querido Denilson Lima. Abre aí para ele, por favor, direto da Bahia. Quero te agradecer por todo o seu carinho, por toda a sua atenção. É um dos mais respeitados pregadores do Brasil e do mundo. E a gente tem muita honra de poder recebê-lo aqui. Eu queria que todos vocês aplaudissem a Deus pela vida do pastor Denilson. É com você, servo de Deus. Te amamos. Vamos lá. Aí, estamos te ouvindo bem. Agora sim. Olá. Tudo bom? Tá uma foto bonita aí. Tá tudo certo? Estão me vendo? Precisa abrir o vídeo. Se você for abrir o vídeo, só você... Ok? Eu preciso... Aê! Tá com você, tá bom, meu amigo querido? Olá, apóstolo. Olá a todos. Graça e paz. Deus abençoe. Prazer estar aqui na escola. Estava aqui ouvindo o finalzinho da ministração do pastor que me antecedeu, falando sobre o parente Remidor. Muito bom. Também ouvir os testemunhos, os louvores. É um prazer estar com vocês. A gente deve ficar aqui uma meia horinha, tá bom? Uns 40 minutos, eu acho, né, apóstolo? Você tem uma hora, até mais aí, fica à vontade. Eu sei que você está recuperando também, ele ficou... Mas o tema, a gente poder te ouvir, não é sempre que a gente vai ter essa oportunidade, então, assim, fica à vontade, porque eu acho que essa pandemia trouxe, assim, e quando passar isso, que já está em breve passando, essa mensagem que você prega apocalíptica, né, que escatológica, que já é tão importante, você vai abrir isso para nós. Agora o teu ministério deu agora ainda mais, e vai ser algo tremendo. É que de uma forma ou de outra o povo associa sempre esses períodos, a exemplo agora do Covid-19, com o apocalipse, né? Tem gente que pensa que é o que estamos já vivenciando a passagem do cavaleiro, do cavalo amarelo. A verdade é que nem o primeiro selo ainda se abriu, porque o Cordeiro morreu e ressuscitou. Olha o parente Remidor aí. Ele morreu, ressuscitou e foi-lhe dado o direito de poder abrir o livro e desatar os seus selos. Então, ele abre o primeiro selo para dar legalidade à manifestação do homem do pecado, o anticristo. Então, isso ainda não aconteceu. A verdade é que nós estamos vivendo toda essa quarentena, né, que já passou de quarentena, já é uma oitentena. Verdade. Nós estamos vivendo tudo isso, mas o mundo já enfrentou coisas piores, né, apóstolo? Verdade. Muito piores. Pragas muito piores, pestes muito piores do que o Covid-19. Eu vou ler um texto aqui, vou discorrer a respeito desse texto, que é Mateus capítulo de número 24, que eu acho que está em contexto com o tema da escola. Esse capítulo é um capítulo que a maioria dos cristãos não compreende. Compreende dentro de um aspecto harpazô, vamos dizer assim. Essa é a verdade. Porque a maioria dos cristãos, quase que a maioria esmagadora, acredita que o capítulo 24 do Evangelho de Mateus é um capítulo que fala sobre o arrebatamento da igreja. Mas o capítulo 24 de Mateus não é um capítulo que fala sobre o arrebatamento da igreja. O capítulo 24 de Mateus contém 3 tipos de profecia. O primeiro tipo de profecia diz respeito a coisas que já aconteceram. O segundo tipo de profecia diz respeito a coisas que estão acontecendo. E o terceiro e último tipo de profecia contida no capítulo 24 de Mateus fala-nos de coisas que irão acontecer.
É bom observar aqui que o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 13 do Evangelho de Marcos e o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, dentro desse contexto das últimas coisas, são 3 capítulos iguais. Muda alguma frase, por exemplo, tem uma frase no capítulo 21 do Evangelho de Lucas que fala de coisas espantosas, eu gosto da tradução do Evangelho lucano. Mas esses 3 capítulos em si, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas, capítulo de número 21, são 3 capítulos que falam dessas coisas que eu irei ler. E a verdade é que o templo, porque quando os romanos colocaram Herodes no poder, Herodes ele era muito inteligente. Ele herdou isso do pai dele, que havia sido um governo que governou com mão de ferro. E os romanos, sabendo disso, colocou Herodes no poder e Herodes foi governar Jerusalém. Herodes, ele, como disse, era inteligente. A primeira coisa que Herodes fez foi reformar o templo. Ele, na verdade, não só reformou o templo, ele dobrou o tamanho do templo. Ele colocou o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, o pátio dos judeus. Ele construiu os pórticos, em cima dos pórticos ele construiu o Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel. Uma fortuna em ouro, prata, pedras preciosas foram investidas na reestruturação do templo. E um dia Jesus foi ao templo em Jerusalém. E quando ele chegou lá, ele viu o prédio com aquela estrutura e os discípulos, por serem judeus, felizes com a reestruturação do templo, perguntaram: mestre, vistes a estrutura do templo? E Jesus respondeu: não vedes tudo isto? É verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa profecia já se cumpriu. Essa profecia se cumpriu no ano 70. No ano 70, quando Tito Flávio Vespasiano, o filho do imperador Vespasiano Sabinos, numa coalizão, quando veio de Roma, passa pelos egípcios, fenícios ali, cercou Jerusalém por 1 ano e 4 meses, acontecendo a diáspora. Nessa época, quem estava vivo foi o escritor que nós mais conhecemos, o chamado de Flávio Josefo. Inclusive, para os judeus, Flávio Josefo é um traidor, porque ele se rendeu com seus homens para sobreviver. Nesse tempo do cerco de Jerusalém, que deve ter durado 1 ano e 4 meses aproximadamente, testemunha o próprio Flávio Josefo, as mulheres grávidas foram brutalmente assassinadas, porque no período da noite os homens com cordas colocavam as mulheres penduradas para descer pelo muro e os soldados romanos pegavam as mulheres grávidas, abriam as barrigas delas, tiravam o feto e colocavam areia e costurava a barriga das judias para vê-las agonizar até a morte. Muitos judeus foram mortos. 1.100.000 judeus morreram no período de 1 ano e 4 meses. Diz que a cidade de Jerusalém passou a ter fome, que o povo perdia as emoções. Mas mesmo assim, com as emoções confundidas, diz que o povo caía nas ruas da cidade de Jerusalém e com os olhos esbugalhados morriam olhando para o templo, porque o desejo do judeu era o templo. Evidentemente que quando o general Tito Flávio Vespasiano deu ordem aos soldados com as flechas incendiárias para dar início à peleja, diz Flávio Josefo que as flechas incendiárias elas encravaram no templo. Quem estava com os romanos não eram apenas exércitos de países na coalizão quando veio de Roma. Ali os palestinos em volta de Jerusalém foram eles que invadiram quando as flechas incendiárias encravaram no templo. E sabe, diz que eles cavaram até as alvenarias procurando ouro, pedras preciosas, mas na verdade para se cumprir aquilo que Jesus havia dito: não ficará aqui
pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus sai do templo e sobe para o Monte das Oliveiras, que é o versículo de número 3 do capítulo 24. E os versículos dizem assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, olha só, é preciso dividir isso aqui em 3 coisas, tá? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, eles estavam primeiramente no templo e eles subiram para o Monte das Oliveiras. E em particular, os discípulos disse a ele, perguntaram, dize-nos quando sucederão essas coisas. Quais coisas? A destruição do templo, não é? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É bom que se pontue aqui 2 coisas importantes. O sinal da vinda e do fim do mundo. Porque primeiro ele diz assim, quando sucederão essas coisas que tu falou no versículo 1 e 2, que o templo será destruído? Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século, nessa tradução aqui que o apóstolo colocou. Essa vinda aqui, gente, não é o arrebatamento da igreja. É bom que se entenda que, e eu vou agora chocar a mente de algumas pessoas, mas é a escatologia, né? A vinda de Jesus aqui não é o arrebatamento. Essa vinda aqui é a parousia. A parousia é a vinda visível. O arpazô é a retirada brusca, inesperada e sobrenatural dos salvos da face da terra. Aí você deve estar perguntando assim para mim, pastor Denilson, por que os discípulos perguntam a respeito da vinda? Porque a escatologia de Jesus é uma escatologia nacional. Tudo que Jesus falou sobre escatologia, vocês querem ver uma coisa e eu vou assustar você agora, quer? Quantas vezes Jesus falou da igreja? Quantas vezes? Olha só, Jesus projetou a igreja na eternidade, tá? Jesus morreu para que a igreja saísse dele. Ele inaugurou a igreja em Pentecostes. Aí eu te pergunto, quantas vezes Jesus falou da igreja? Ele projetou a igreja na eternidade. A igreja saiu dele no Calvário, assim como Eva saiu do lado de Adão. Ele inaugurou a igreja em Pentecostes. Ele é a cabeça da igreja, o cabeça da igreja. Mas eu te pergunto, quantas vezes Jesus falou da igreja? Você deve estar assim pensando, né? Não, Jesus é o Senhor da igreja. Só que Jesus só falou da igreja uma vez, gente. Jesus só falou da igreja uma vez. Lá em Mateus capítulo de número 16, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ele falou da igreja apenas uma vez. Quem fala para a igreja é Paulo. Porque Paulo recebeu do próprio Jesus o que ele falou para a igreja, escreveu para as igrejas e etc, etc. Então a escatologia de Jesus é uma escatologia nacional. Tanto que no versículo 15 do capítulo 24 aqui do Evangelho de Mateus, Jesus ele se refere ao profeta Daniel, que é um profeta veterotestamentário, assim como Sofonias, como Ezequiel, como todos os outros, que falam de coisas do porvir, mas fala dentro de um contexto nacional. O que, pastor? Sobre o povo judeu. Aí ele diz assim, no versículo de número 4, respondendo à pergunta dos discípulos, Senhor, fala-nos a respeito dessas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Haverá fomes e pestes, na minha tradução. Pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Deixa eu dividir em 3 partes o capítulo 24 de Mateus, tá? O capítulo 24 de Mateus, ele é dividido assim. Do verso 3 ao verso de número 8, são coisas que estão acontecendo. Mas não estão acontecendo agora, senhores. Está acontecendo desde muitos anos. A partir do versículo de número 10 a seguir, do versículo de número 10, eu estou ficando velho, estou já precisando de óculos. Então, do versículo 9 ao versículo de número 14, diz respeito aos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. E a partir do versículo de número 15, os últimos 3 anos e meio. Quando no capítulo 24 de Mateus fala que os anjos vão juntar seus escolhidos com rijo clangor de trombetas, não está falando de nós. Que escolhidos aqui no Mateus 24, escolhidos na Bíblia são anjos, igreja e judeu. Aqui está falando dos judeus. Quando está dizendo, quando vem de suceder essas coisas, você que está em Jerusalém, pode para os montes. Não está falando para a gente. Então eu gostaria que vocês entendessem que o capítulo 24 de Mateus é dividido assim, dentro dessas 3 partes. Do 3 ao 9, coisas que estão acontecendo. Do 3 ao 8, do 3 ao 8, coisas que estão acontecendo. Do 9 ao 14, os 3 primeiros anos e meio. E depois os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Agora vamos lá. Amados, como disse, o que os discípulos estão perguntando a Jesus é a respeito da sua vinda para o seu povo, para o judeu. E essa vinda é a parousia, é a vinda visível. E você encontra a vinda visível de Jesus no capítulo de número 19 do livro de Apocalipse, quando todo olho verá. O arrebatamento da igreja, os nossos olhos não verão ao Senhor. O arrebatamento da igreja é como o arrebatamento de Enoque, lembra? Enoque foi tomado, trasladado. A palavra arrebatamento é atribuído a qualquer um movimento brusco, repentino, o bater de asa de um inseto, o saltar repentino de um peixe. Qualquer movimento brusco pode ser assemelhado ou pode se assemelhar ao arrebatamento da igreja. E aqui não é arrebatamento. Nós falamos muito em sinais. Gente, vamos lá, vamos para a Bíblia, tá? Olha o que Jesus diz no versículo de número 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Sinais dentro da religião. Ele está falando de coisas, de sinais dentro da religião. Só para vocês terem uma ideia, olha, nos dias de Jesus, vários cristos, vários falsos messias apareceram naquela época. Teve o egípcio, um homem chamado egípcio. O egípcio levantou-se com um grande exército de seguidores no deserto e Roma massacrou esse cara, esse egípcio com seus seguidores. Naquele período ali de Jesus também surgiu Atronges. Diz que Atronges colocou uma coroa sobre a sua cabeça, se coroou o rei dos judeus. Ele e os seus seguidores foram brutalmente assassinados por uma legião romana. Aí levantou-se também o samaritano. O samaritano foi crucificado por Pilatos, porque ele se autodeclarou Messias. E além desses, o egípcio, Atronges, o samaritano, teve outros falsos cristos dos dias de Jesus, tipo Ezequias, Simão da Pérea, Judas o Galileu. Isso é história, tá? Está registrado na história. Simão, filho de Giopa. Teve também Simão, filho de Cóxiba. No livro de Atos dos Apóstolos, fala-se de Teudas, um falso Messias, que também apareceu naqueles dias.
Então, desde os dias de Jesus até os dias de hoje, aparecem falsos profetas, falsos cristos. Aí Jesus fala assim, olha só, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou em Cristo e enganarão a muitos, os falsos cristos. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, aquela multidão que seguia Jesus, e vocês percebem que a multidão que seguia Jesus, eles tinham necessidade das coisas básicas naquela época, pão e peixe. Eles não estavam ali atrás de salvação, senhores. Eles estavam ali atrás de que Jesus, como Messias, libertasse eles do poder de Roma. Porque Roma era um exército militarizadíssimo. Manter a estrutura do exército de Roma não era fácil, principalmente a luxúria do império. Então eles estabeleceram uma cobrança de impostos. Haviam cobradores de impostos de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta categoria. Tinham cobradores de impostos de casa em casa. Lembra de Zaqueu? E os judeus estavam pobres de tanto pagar impostos. Os fazendeiros perderam suas fazendas, perderam suas herdades, os que moravam no campo migraram para a cidade, e eles seguiam a Jesus no intuito de que Jesus expulsasse os romanos, porque a esperança deles era que o Messias fizesse isso. Aí todos esses Messias que apareceram nos dias de Jesus ali, um pouco antes, 4 antes de Cristo, Roma assassinou todos eles. Então, dos dias de Jesus para cá, sempre apareceu falsos cristos, falsos profetas. Agora, olha o que Jesus continua dizendo. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Aí, quando a gente vê numa guerra, apóstolo André, a gente diz assim, Jesus está às portas. Apóstolo, não é isso que Jesus está dizendo, irmãos. Perdoe-me, mas não é isso que Jesus está dizendo. Olha só, na Idade Antiga, isso aqui é fato, tá? Ó, teve a Guerra da Suméria, o Império Acadiano, teve a Guerra de Troia, quem nunca ouviu falar de Troia? Guerras sanitas, Guerra de Alexandre, olha quantas guerras na Idade Antiga, guerras das Gálicas, guerras primeira e segunda Guerra Lírica. Aí quando chega na Idade Média, eu falei da Idade Antiga, agora a Idade Média, guerras dos visigodos, guerras dos normandos, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, guerras dos cruzados. Olha quantas guerras. Invasão da Europa, Guerra dos 1000 anos, guerras russitas, na Idade Média. Agora, do século XVI ao século XIX, olha só, Guerra dos 30 anos, vários países da Europa se degladiando. Guerra sueca, holandesa, dinamarquesa. Olha quantas guerras do século XVI ao XIX. Guerra dos 7 anos, Guerra da Sucessão Espanhola, Guerra da Independência da Argentina, do Chile, do Brasil, Guerra do Ópio, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Quem não lembra disso? Primeira, Segunda e Terceira Guerra da Independência da Itália. Revolta Armada, Guerra de Canudos. Aí vem o século XX, apóstolo. Século XX. Guerra dos Balcãs. Todo mundo estudou história. Guerra Civil da Rússia, Espanhola, Primeira Guerra Mundial, Guerra da Coreia, do Vietnã, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Iraque, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Líbano, do Golfo, da Chechênia, Guerra do Kosovo. Aí vem o século XXI, Guerra do Afeganistão, Guerra no Iraque, Guerra na Síria. Gente, sempre houve guerras. Guerras existem desde muitos anos. Inclusive, haviam mais guerras do que hoje. Então, quando acontece uma, sabe, tá tendo guerra na Alemanha, Jesus está voltando. Não é isso que Jesus está dizendo, porque guerras existem desde que ele disse isso. Inclusive, houve mais guerras do que hoje. E se você... Aí Jesus vai e diz assim, olha só. Os irmãos estão entendendo? Está entendendo, apóstolo? Alô? Está me ouvindo? Sim, Vocês perfeito. estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Perfeito. Estão ouvindo? Tremendo. Então,
Tá. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos. Fome sempre houve na terra. 1 em cada 9 habitantes da terra hoje é subnutrido. Falando de pestes, já que a gente está vivendo o Covid-19, a tuberculose matou entre os anos 1850 ao ano 1950 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas morreram com a tuberculose entre os anos 1850 ao ano 1950. A varíola matou 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Você sabe o quanto a peste negra matou na Europa? 1/3 da população europeia. A febre amarela matou milhares e milhares de pessoas. O sarampo, nem se fala. A malária mata 2 milhões de pessoas anualmente, infecta outras 400 milhões de pessoas. A verdade é que a gente está vivendo esse enclausuramento tudo hoje por causa das redes sociais. O mundo é globalizado e a globalização tem a função de empurrar o povo, as relações sociais, para uma direção. Agora vamos lá. Se você está pensando assim, não, o Covid-19 é porque Jesus está às portas. Irmão, Paulo esperava Jesus nos seus dias. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, quando o apóstolo Paulo disse que o Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e a trombeta de Deus não é a 7ª trombeta apocalíptica, como diz os pós-tribulacionistas, tá? A trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, que está dizendo isso Paulo. Depois nós, os que ficarmos vivos, Paulo se incluía. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, levanta a mão. Eita! É que eu estou mudando aqui os... Paulo, irmãs, Paulo esperava Jesus nos seus dias. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Ele se incluía. Ele esperava Jesus nos seus dias. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Só para falar isso aqui, ó. A volta de Cristo para arrebatar a igreja é iminente. É iminente. Não precisa mais guerra acontecer, peste acontecer, fome acontecer, nada disso, porque isso vem acontecendo desde que Jesus falou. Vocês viram quantas guerras aqui, quantas pestes eu apresentei para vocês? Isso acontece, olha, gente, há tempo. A igreja, Jesus pode voltar hoje. Meu Deus, muito forte isso, aleluia. Hoje, Paulo esperava Jesus, era nos seus dias, gente. Era nos seus dias. E a gente fica preso a sinais. Sinais disso, que o filho matou o pai. Isso sempre aconteceu. Amados, os pecados que os homens cometem são os mesmos de sempre. Você sabe por que Deus destruiu o mundo dos dias de Noé? Por causa dos pecados que os filhos, que o povo antediluviano praticava. E eram 3 tipos de pecado. A maldade havia se multiplicado, a violência na terra e um ser havia se corrompido. São as mesmas coisas que os homens cometem no dia de hoje. Pecado sempre foi pecado em qualquer língua, povo, tribo, nação, gente. A maldade havia se multiplicado porque o homem se tornou mau, cruel, ruim. Maldade é a ação daquele que faz o mal. A violência aqui é que o povo estava muito violento, igual o tempo de hoje. E a violência aqui no hebraico é traduzido por roubo. Eles estavam roubando demais. E também havia a corrupção. Todo ser havia se corrompido. Corrupção é deterioração moral. Corrupção é decomposição moral. Havia uma inversão de valores nos dias de Noé.
E por isso que Deus pegou e destruiu o mundo de então. Agora, pastor, por que Jesus falou que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará? Porque o seguinte, o que muda no nosso tempo é a institucionalização do pecado. A institucionalização do pecado. Os homens estão criando leis para defender o pecado. Aqui no Brasil, olha só, Marta Suplicy, tem uma deputada distrital chamada Érica Cocai. Érica Cocai tem um projeto do pai casar com a filha. Tramita no Congresso Nacional a lei do incesto. Isso é institucionalização do pecado. E isso fede as narinas de Deus. Então não fique esperando alguma coisa acontecer para você dizer Jesus está voltando, porque Paulo esperava Jesus há 2000 anos atrás, irmãos. A volta de Cristo é iminente. Quando os discípulos dizem que sinal haverá da tua vinda, está falando para o povo judeu. É quando Cristo vir visivelmente, lá no capítulo 19 de Apocalipse, quando todo olho o verá. Para a igreja, ele vem como noivo. Olha só, ó, eu vou falar uma coisa para você aqui que você vai dizer assim, meu Deus, Jesus vem para a igreja como noivo. Ah, Jesus vem como ladrão. Não, ele vem como ladrão para as nações que estarão sitiadas em volta de Jerusalém, quando visivelmente será visto saindo da cidade de Jerusalém, capítulo 19 de Apocalipse. Para a igreja, Jesus vem como noivo. E não sou eu que está dizendo, é a Bíblia. Eu vou ler e tu dá um glória a Deus aí, tá? Eu vou ler e tu dá um glória a Deus aí. Está escrito onde? Olha só. Paulo falando aos Tessalonicenses no capítulo de número 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmo, irmãos, sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso aqui é uma referência a Jerusalém cercada no capítulo 19 de Apocalipse. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, eu amo esse texto, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos do dia e filhos da luz. Nós não somos da noite nem das trevas. Jesus vem como noivo buscar a sua igreja. E o arrebatamento da igreja está literalmente contextualizado com o casamento judaico. Porque nos dias de Jesus, isso aqui não tem como você tirar a cultura. Eu estudei cultura. Meu Deus, muito forte, pastor. Isso aqui está contextualizado a cultura do povo. Porque o judeu era assim. O pai, muitas vezes, escolhia a moça para o seu filho casar. E o rapaz era levado até a casa da moça e conhecia a moça. Só que ele conhecia a moça e ambos cresciam prometidos. Aquele rapaz ia para a casa do pai trabalhar, né? Porque tem uns ciclos da vida do menino, né? A partir dos 14 anos, ele vai para a escola aprender com o rabino, ia, né? Ou se não, aprendia a profissão do pai. Ele tinha que trabalhar. Só que esse rapaz, ele queria casar, ele estava apaixonado pela moça. E ele queria notícias da moça. E dentro da cultura deles, o rapaz não via a moça. Não é como o namoro de hoje que pega aqui, agarra ali, entendeu? O rapaz vai para a casa do pai, deita no sofá. Não é assim. A cultura daquele povo era totalmente diferente. Só que ele precisava ter notícias da moça que ele estava apaixonado. O que ele fazia? Ele pegava o amigo íntimo dele. Ele tinha um amigo. Todo mundo tem um amigo. E ele pegava esse amigo e enviava esse amigo para a casa da sua noiva, e esse amigo ficava uma semana na casa da sua noiva. E ele ficava reparando como que estava aquela moça, como que estava o comportamento dela, o que ela, moralmente, como ela estava, a sua obediência aos seus pais.
E aquele amigo do noivo ficava vendo tudo e ele voltava para casa do seu amigo, né? E dizia assim, cara, a tua noiva ela tá top. Ajuda a mãe, levanta de manhã, arruma a cama, lava o prato, vai para a escola, se veste decentemente, obedece os pais. Ah? Elas estão tudo no Zoom, a tua noiva está no Zoom vendo a escola 2020. E aquele noivo ficava louco, né? Louco para chegar o dia do casamento. E segura essa aí, gente. A noiva sabia que ia casar. Para com aquela ideia. Não, a igreja está sendo preparada. Mentira. A igreja já está preparada. A igreja já se aprontou. A noiva sabia que ia casar, tanto que ela ficava arrumada. O noivo saía da sua casa, ia ao seu encontro, e as virgens ficavam no caminho com lâmpadas acesas, e dizia, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. E a noiva saía de dentro de casa ao encontro do noivo. Isso aconteceu com Jesus. Jesus veio aqui, conheceu a gente, a sua noiva, e ele disse, olha, eu vou para a casa do meu pai preparar lugar. E de lá, ele enviou seu amigo íntimo, o Espírito Santo, que está aqui e está dizendo assim, ó, a escola está pegando fogo, eles estão... E o desejo de Cristo é vir nos buscar, e ele vem nos buscar, ele vai nos arrebatar. Isso é iminente. Parem de ficar esperando que alguma coisa nova aconteça para a gente dizer que Cristo está voltando, porque não vai. Porque eu já enumerei aqui para vocês, isso é fato. Paulo esperava Jesus nos seus dias. Amados, os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Muito, muito difícil. O mundo se prepara para a chegada do homem do pecado, o rei feroz de cara, a ponta pequena, o angustiador das nações. Eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui. Talvez tenha até alguém aqui, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, apóstolo. Mas tem alguém aqui centenas, que irmãos Denilson. Centenas. Centenas. Aqui tem centenas de pessoas me assistindo. Com certeza deve ter alguém aqui pós-tribulacionista. Mas olha só, eu não vou estar aqui quando isso acontecer. Jesus vai arrebatar a igreja. Aleluia! Jesus vai arrebatar a igreja. Isso é iminente. Pode ser hoje. Gente, de anteontem para ontem, eu estava deitado aqui, eu fiz uns stories. Deu vontade de fazer uns stories e eu sou fascinado pela vida eterna, pelo porvir. E eu estava estudando sobre as câmaras do mundo inferior, onde os espíritos estão presos, onde as almas dos desobedientes estão. E eu falei assim, muita gente pensou que chegaria à noite e não chegou. Nós estamos aqui nesse instante, era 1h42 da manhã. Nós estamos aqui, vamos deitar na esperança de mais tarde a gente acordar, mas a gente não sabe se a gente vai acordar. E quando foi de manhã, a querida que eu tive o prazer de pregar várias vezes com ela, Fabiana Anastácio, Jesus voltou para ela. Verdade, nós abrimos a escola com homenagem a ela, meu Deus. Gente, a gente pode vir aqui 1000 anos, irmãos. Você pode vir aqui 1 milhão de anos. Você pode viver aqui 1 bilhão de anos. Você pode viver aqui 1 quintilhão de anos. Mas um dia
você vai morrer. E depois da morte tem uma eternidade. Tem uma eternidade. Uma eternidade, o início de uma eternidade, é como se um pássaro tivesse que apanhar todos os grãos de areia da terra e pegar um grão, 2020 levar no céu, 2021 pegar, voltar a levar o segundo grão de areia, 2022 voltar a pegar o terceiro grão de areia, levar no céu, 2024 voltar a levar o quarto grão de areia. Quando este pássaro estiver levando o último grão de areia, está começando uma eternidade. Está iniciando uma eternidade. Está começando uma eternidade. O nosso maior prêmio é a vida eterna. Foi o que Jesus mais falou para nós. A pregação de Jesus, majoritariamente, foi sobre a vida eterna. E Jesus vem arrebatar a igreja. Jesus vem arrebatar a igreja. A igreja vai ser tirada de forma brusca e inesperada da face da terra. E evidentemente que Jesus pode voltar para um de nós, para alguém individualmente, essa noite, amanhã, como aconteceu com a querida Fabiana Anastácio. E como dizia, alguém pode ser pós-tribulacionista e dizer, não, eu acho que a igreja vai passar pela grande tribulação. Gente, se a igreja vai passar pela grande tribulação, então saberemos quando Jesus vai voltar. Porque o anticristo entra em cena, a gente conta 7 anos e ele vem. Então, o arrebatamento não é pós-tribulacionista. E eu vou só ler aqui parte de algo que eu escrevi do meu livro, um tipo. Eu vou pegar aqui a figura aqui, porque eu achei foi... Eu encontrei Moisés. Moisés era um tipo de Jesus, tendo em vista que muitas ocorrências de sua vida apontavam para fatos que ocorreram mais tarde, vida do Salvador Jesus. Olha só, quando Moisés nasceu, o faraó mandou matar as crianças, Êxodo 1. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças, Mateus 2. Moisés foi escondido, Êxodo 3. Jesus foi escondido, Mateus 2. Moisés anunciou o trono do Egito, Hebreus 11. Jesus desceu do céu, Filipenses 2. Moisés ouviu a voz de Deus, Êxodo 3. Jesus ouviu a voz de Deus, Mateus 3. Moisés foi enviado por Deus, Êxodo 4. Jesus foi enviado por Deus, João 6. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, Deuteronômio 9. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Mateus 4. Moisés tinha intimidade com Deus, Êxodo 33. Jesus era íntimo do Pai, João 10. Moisés amava Zípora, midianita, filha de Abraão, em Quetura, mas acabou se casando com a mulher cuxita etíope. Aleluia! Que lindo isso, não? Jesus ama Israel, mas a sua noiva é gentílica. Moisés deixou Zípora na casa do pai dela, depois ele a recebe de volta. Números 18, verso 2. Jesus deixou Israel, mas tornará a encontrá-lo. Zacarias, capítulo de número 12 e Apocalipse, capítulo 19. Moisés libertador, Êxodo 3. Jesus libertador, João capítulo 8. Moisés operou milagres extraordinários, Êxodo 7. Jesus operou milagres extraordinários, João 21. Moisés deu ao povo a lei escrita em tábuas de pedra, Êxodo 24. Jesus deu o Espírito Santo impresso em nossos corações, 2 Coríntios 3. Moisés construiu um tabernáculo para Deus habitar, Êxodo 25. Jesus nos fez seu tabernáculo para o Espírito Santo habitar, 1 Coríntios 3,16. Moisés levantou os braços no monte para Israel ter vitória diante dos amalequitas, e Jesus levantou os braços no monte Gólgota para nos dar a vida eterna.
Voltando a Mateus, capítulo de número 24, para a gente finalizar. Mateus, capítulo de número 24, só para finalizar, tá bom? Versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Perceberam aí? E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra, vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Por isso que eu disse para vocês que a escatologia de Jesus é uma escatologia nacional. Ele fala para o povo judeu. Quem fala para a igreja é Paulo. A escatologia de Paulo é uma escatologia mistério. Eis que eu vos digo mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Um movimento brusco e repentino. Apóstolo, Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem e a igreja sabe que ele vem. A igreja sabe que ele vem, apóstolo. Aleluia. A igreja sabe que ele vem. Os salvos, apóstolo, glória a Deus. Apóstolo, Elias sabia que ele ia ser arrebatado, lembra? Sabia. Sabia. Ele só não sabia o exato momento. Tanto, ali você lendo no termo hebraico, você vai entender melhor. Mas em português está claro. Quando Eliseu pede porção do seu espírito, ele diz assim, se tu veres, se tu me veres, se tu me veres. Elias sabia que ia ser arrebatado. Apóstolo, eu sei e eu sinto que eu vou ser arrebatado. O salvo sente, o salvo Aleluia. sabe. A igreja está preparada. Aleluia. É a maior esperança do salvo. Das mais de 8.000 promessas que Deus nos fez, esta é a maior promessa. E eu gostaria, apóstolo, de finalizar falando algo aqui para os nossos queridos irmãos. Você pode fazer projetos para você ir aonde você quiser ir. Aleluia. Você pode ir para Dubai, você pode ir para Nova York. Eu tive sonhos de conhecer muitas cidades da Europa, conheci. Os Estados Unidos eu fui inúmeras vezes. Nenhuma das vezes que eu viajei pelo mundo, eu fui impedido pelo diabo para não fazer para não visitar essa cidade. Agora vou dizer uma coisa para os senhores. Satanás fará de tudo. Forte. Para você não alcançar a Nova Jerusalém. Uma cidade que Deus construiu com as suas próprias mãos. Não sou eu quem está dizendo, não. Deus construiu uma cidade com as suas próprias mãos para eu morar, para a gente morar. Abraão desejou viver nessa cidade. Era o desejo dele. Aleluia. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 8, 9 e 10. Aleluia. Aleluia. Cantaramara, show. Abraão desejava essa cidade. Olha só. Leiam. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança e partiu sem saber aonde ia. O 9. Oh, glória a Deus. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora veja o 10. Porque Abraão aguardava
a cidade Uau! que tem fundamentos, leiam, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Jesus. Satanás fará de tudo. Fará tudo para que a gente não chegue nesta cidade. É o maior prêmio. E eu finalizo, apóstolo, agora literalmente, eu finalizo com aquelas palavras de Jesus para as 7 igrejas, sabe? Em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A todas as 7 igrejas, Jesus, ele disse assim, ao que vencer. Essa palavra ao que vencer é dentro de uma terminologia militar. Não é fácil a vida eterna. Não é fácil você alcançar a vida eterna. Ele disse, ao que vencer. Ele está falando dentro de uma terminologia militar, ou seja, você é um soldado lutando contra as seduções do mundo, contra tudo aquilo que nos fascina, aquilo que nos chama atenção. Frieza, mornidão, imoralidade. Tudo aquilo que nos sobrevém. Ele está dizendo assim, você é um soldado, você precisa lutar. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês.